Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, no Estude Comigo, eu vou começar a estudar a matéria de administração para o concurso da Petrobras. Se você está aí ouvindo, é porque você também está estudando para esse concurso, né? A gente vai fazer a prova agora e eu estou na minha revisão final e eu decidi gravar o meu momento estudando como uma aula, para que isso me motive a estudar, para eu aprender melhor o conteúdo e também, claro, para produzir um conteúdo aí de qualidade que pode ser útil para você que está nessa empreitada. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para você acompanhar comigo. No vídeo anterior, a gente fez essa verticalização aqui do edital, e eu falei que as matérias, gerais, né, português e matemática, eu estudo geralmente só com resolução de questão. A nossa matéria é essa aqui, hã, suprimento de bens e serviços da administração, né, o concurso que a gente vai fazer. E o bloco um que a gente começa agora, são as noções de administração, e a primeira é a questão do planejamento. Primeira coisa que eu acho importante falar sobre o planejamento, é que o planejamento, ele busca minimizar as incertezas, mas, sempre haverão incertezas, então cuidado aí com questões que falam que o planejamento é para tirar todas as incertezas. Aqui a gente divide em 3 tipos de planejamento, né, o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico, eu acho importante você entender que é a direção, definir a direção estratégica da organização e garantir o posicionamento competitivo no mercado. Então, aqui está tendo uma visão maior de macro, de crescimento de mercado da organização como um todo. Então, aqui compreende a alta direção e os altos executivos, falam de decisões de longo prazo, definições de objetivos globais, formulação das estratégias, alocação dos recursos e estabelecimento de parcerias estratégicas. Então, na gestão estratégica, a gente sempre vai pensar no macro. O tático já fala sobre implementar as estratégias definidas nesse nível estratégico, garantindo as coordenações das atividades e o alcance das metas estabelecidas. Então, aqui a gente já está falando sobre o fazer, sobre o mão na massa, mas de uma forma coordenada. Regional, vamos colocar assim, um meio termo. Então, aqui a gente está falando de gerentes e supervisores intermediários. Estamos falando de decisões detalhadas e orientadas para a implementação das estratégias já formuladas no outro nível, a definição de planos de ação, metas e objetivos específicos por área ou departamento no médio prazo, coordenação das atividades, alocação de recursos e monitoramento do desempenho das equipes. E, por último, a gente tem que falar também do planejamento operacional, que são aquelas tarefas diárias, né? É lá o mínimo. Então, essa execução, ela tem que ser feita seguindo os procedimentos e as diretrizes estabelecidas nos níveis estratégicos e táticos, visando garantir a eficiência operacional e a satisfação dos clientes. Então, quem que está incluído aqui? Os colaboradores que executam as atividades diárias e operacionais, a execução das tarefas em si, conforme os planos definidos. Então, aqui a gente está falando de curto prazo, de diário, de cotidiano, as atividades de produção, atendimento de cliente, vendas, etc. Tudo isso se inclui nesse nível operacional. São decisões rotineiras e focadas na execução das tarefas, e busca garantir a eficiência e a qualidade na execução das atividades. Bom, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar também na qualidade. A administração da qualidade, a gente pode resumir como controle desse planejamento em todos esses níveis. Eu estou resumindo com a minha palavra, tá, gente? E aí vamos pensar primeiro na gestão da qualidade total, que é um sistema
que envolve um elevado grau de descentralização do processo, ou seja, requer a participação de todos os membros da organização, qualquer que seja o nível hierárquico. E isso porque, como eu falei, a gente fala sobre decisões e experiências a nível estratégico, tático e operacional. Então, a gestão de tudo isso depende de que toda a organização, em todos os âmbitos, estejam também comprometidos com essa qualidade. Aqui a gente também fala sobre as eras, ou seja, sobre o desenvolvimento que aconteceu desse pensamento da administração da qualidade ao longo do tempo. E aí, o início é lá na era da inspeção, quando as coisas eram manufaturadas. Depois a gente pensa num controle estatístico, quando você vê produções em massa e aí você cria um setor que vai pegar por amostragem e analisar a qualidade da amostra da produção. Depois você vê a garantia da qualidade total, que é realmente você ter toda a empresa comprometida com essa qualidade, independente de qual lugar da produção essa pessoa está atuando. E o gerenciamento estratégico da qualidade é toda essa visão geral, que é isso que a gente está estudando aqui, né, que engloba sim um setor específico, mas também depende da participação de todos os membros da organização, depende dessa visão de qualidade como uma visão estratégica da da organização. Bom, aqui a gente pensa o seguinte, a qualidade, para você administrar a qualidade, você tem que pensar nesse planejamento, no controle, que é um pouco do que a gente já viu, né, e também na melhora, a melhora contínua. E para isso a gente tem uma série de ferramentas da qualidade. Eu destaquei aqui algumas que eu achei muito legal, eu gostei muito de estudar sobre essas ferramentas, achei todas muito interessantes. E eu vou citar aqui bem rapidinho, né, só para a gente passar o conteúdo mesmo. O círculo de controle e de qualidade é um grupo de trabalho que busca debater e ter ideias e, enfim, um grupo de trabalho focado nisso. O círculo PDCA é aquela visão de melhoria contínua. E PDCA, claro, é uma sigla em inglês, mas a gente traduz para planejar, que é o foco na definição das coisas, fazer, que é o processo, verificar, que é a análise do resultado, e agir, que é uma análise de ação para correção ou para melhoria. E isso é um círculo. Então, terminou, volta de novo, planeja de novo, vamos definir as mudanças, as ações, enfim. É bem legal pensar sobre isso. E aí aqui tem o método Kaizen, né, que é uma teoria também de melhoria contínua, que fala sobre agregar melhorias de formas graduais e incrementais. Então eu coloquei como exemplos, evitar desperdícios, pedir sempre feedbacks e estar sempre nessa visão desse ciclo de melhoria. A matriz ou plano de ação 5W2Hs. Também é uma sigla em inglês, né, mas aqui enumera as atividades para você ter clareza do o que se faz, quando se faz, por que se faz, onde, quem é que faz, como faz, quanto custa cada coisa dentro do elemento da produção, dentro do elemento, da produção do produto ou do serviço, né, mas dentro dessa organização. Você controlar a sua ação através de enumerar as suas atividades. Outra ferramenta é o controle estatístico do processo. Então, faz uma coleta de dados e, através da análise desses dados durante a execução do processo, você vai permitir verificar quando tiver alguma variação aí que não for desejada. E aí, logo que você perceber essa variação, você age de forma proativa para corrigir esses desvios. O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, ou diagrama 6M, tem vários nomes, né, para isso, mas é uma estrutura que vai hierarquizar as causas de um determinado problema. E aí, com isso, você vai ter uma visão clara de o que gerou aquele problema ou
você também pode fazer isso para ter uma oportunidade de melhora. Então você vai hierarquizar as causas. A carta de controle é busca também fazer um monitoramento para verificar, como se fosse um histograma mesmo, né, para verificar quando tiver alguma variação no processo. A ideia aqui é ter uma visão de longo prazo, porque às vezes parece que está num declínio, por exemplo, de vendas, mas está num declínio de vendas considerando o mês anterior. Mas se você comparar com o ano anterior, está em ascensão. Então, essa carta de controle vai avaliar isso tudo numa projeção de tempo, vai dar uma visão mais longa. O diagrama de Pareto, ou gráfico 80-20, ele descreve uma proporção de que 20% das situações são responsáveis por 80% dos problemas. E através dessa análise gráfica, é possível você também hierarquizar a relevância dos problemas. Então, onde que você tem que dar mais ênfase, tanto em questão de produtos, de produção, quanto melhoria, é uma questão de relevância, de priorização, né. Diagrama de dispersão também é um histograma, é um gráfico, e através desse gráfico você vai querer explicar para você predizer ou pra você falar com o mais rapidamente possível como que alguma mudança, alguma variação vai fazer vai gerar um impacto no futuro. Então você vai fazer com variações dependentes. Então, essa é a situação agora, se eu aumentar isso, o que que vai aumentar? Como é que vai é muito interessante quando você pensa, por exemplo: "Vou aumentar a minha produção". Tá, então você também precisa aumentar a sua venda, ou você vai precisar de mais estoque, você vai precisar de mais, recurso. Esse diagrama, ele busca fazer essa predição, hã, tentar explicar isso antes, né. Outra técnica da qualidade é o benchmarking, que busca fazer uma comparação de desempenho entre setores, departamentos e organizações. É muito comum, né, uma organização ver o que que a outra do mesmo setor está fazendo, o que está dando certo para pôr em prática. É essa ferramenta aqui. O brainstorming, ele busca estimular a criatividade e o pensamento divergente através de debate. Então, junta a equipe, o que é que você acha, qual ideia que você tem, e aí as pessoas têm liberdade para se posicionar, e nesse ambiente de que as pessoas estão lá conversando, surgem mais soluções, ideias diferentes, crescimento, enfim, é bem interessante. O programa 5S, eu não sei falar as palavras, porque é um programa em japonês, mas basicamente busca desenvolver o senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Aqui cuida muito do ambiente. Então, por exemplo, a minha mesa de trabalho, se uma coisa não está sendo usada, eu tiro, mantenho sempre organizado, alinhado, tá sempre na mesma posição, isso facilita para que eu limpe. A padronização, qualquer pessoa que venha trabalhar aqui no meu local de trabalho, ela vai ter a mesma eficiência, porque os ambientes de trabalho são iguais. A disciplina, todos os dias fazer do mesmo jeito, e tudo isso como um programa de qualidade mesmo. Outra norma, que é aqui a norma ISO 9001, que são os princípios da gestão da qualidade que a gente utiliza no Brasil. Então, são 7 princípios aí. O primeiro é o foco no cliente, o segundo diz respeito à liderança, opa, escrevi errado, liderança. Terceiro, engajamento das pessoas, como nós falamos, toda a organização tem que estar engajada. A abordagem de processo, como é feito, ou um olhar para isso. Outra, essa visão de melhoria. O outro princípio é a tomada de decisão baseada em evidência. Então, primeiro pensa, planeja, observa e qual é o fundamento da sua decisão. E, por último, a gestão de relacionamento. Também diz muito sobre a qualidade do produto, do serviço, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 2 primeiros pontos do nosso edital.
Daqui a pouco a gente volta em outro vídeo para continuar estudando juntos. Tamo junto, espero que seja útil para você e se gostou, continue estudando comigo.